Tá bom assim agora? Ai, Pri, obrigada. Tá aí com a gente a Priscila Verena, nossa aluna maravilhosa, futura mestranda. Professor Cláudio também. Professor Cláudio Carvalho. Visualizar. É isso? Professor Cláudio Carvalho. Boa noite, professor. Boa noite, Arleide, tudo bem? Tudo bem? Tá dando certinho aí a imagem? Tudo certinho, tudo em paz. E você? Tudo bem aqui. Para mim, você tá maravilhoso aí, com seus livros, a estante esplendorosa, que faz Nossos inveja, acompanhantes do dia a dia. certeza. Professor, a gente está tentando desenvolver as ferramentas aqui. Logo, Ah, logo, a gente dá início à nossa conversa, nosso bate-papo maravilhoso sobre a cidade que tranquilo, queremos. com certeza. Com algumas dificuldades, mas a gente vai superando. Vai se acostumando. Beleza, temos aí o Coletivo Pela Vida, que entrou, Jucenildo, nosso amigo, companheiro de universidade também. Maravilha, estou gostando de ver. Alicia, Meilan, muito obrigada, pessoal. Obrigada por comparecer. Vamos, portanto, dar mais só um minutinho para a gente aguardar aqui a organização do material, que o pessoal está preparando. E vamos dar início a essa live com o professor Cláudio Carvalho, para tratarmos da cidade que queremos. É isso É um, aí. é um prazer e uma alegria estar aqui conversando com vocês no dia de hoje. É uma honra nossa ter a sua participação, a sua contribuição com um tema tão importante, principalmente nessa época, nesses dias que nós precisamos despertar justamente a importância de se analisar a cidade. Muito bem. Professor Cláudio Carvalho, aqui conosco. Eu acho que nós podemos começar, professor. Como é que está a imagem? Tá bom? Tá tranquilo, tá tranquilo. Pronto. Então, boa noite a todas e todos. Boa noite ao professor Cláudio Carvalho. Gostaria de fazer esses cumprimentos ao pessoal que está participando aqui no chat e deixar já de pronto o nosso agradecimento especial também ao Coletivo Pela Vida, ao grupo de lideranças sociais que participa desse coletivo, estão aqui participando também. Minha mãe, Sônia Maria, entrou, olha só, prestigiando a filha, né? Mas, sem mais delongas, nós estamos hoje para discutir a cidade que queremos. A importância de se olhar a cidade que nós queremos viver, que nós estamos vivendo e que nós participamos. Então, nós temos um convidado muito especial, Cláudio Carvalho, professor de Direito Urbanístico, Ambiental e Agrário na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tem doutorado em Planejamento Urbano pela Universidade de Salvador, pós-doutorado em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia. Fez seu mestrado em Direito pela Universidade de Salvador e está aqui conosco para tratarmos desse tema tão importante. Por quê? Para avançarmos num debate sobre planejamento urbano e construção de uma cidade democrática, é preciso rompermos com esse modelo que nós temos hoje. Fazermos um novo diagnóstico da nossa cidade é o primeiro passo, mas vai muito além disso, que é o que nós estamos tentando realizar hoje. É discutirmos temáticas e propostas para a cidade que queremos. Professor Cláudio Carvalho, por favor, tome a palavra e o espaço. Boa noite a todos.
e a todas. Professora Arleide, inicialmente, muito obrigado pelo convite, reafirmar a alegria, o prazer de poder conversar com você, com a população de Mossoró, nesse dia de hoje, sobre a cidade que queremos, já que hoje 85% da população brasileira reside nas cidades. E é justamente na cidade que a gente tem uma série de atividades. Quando eu preciso tomar uma vacina, eu procuro o posto de saúde do meu bairro. Quando eu preciso matricular a minha filha ou meu filho na creche, ela precisa estar próximo de mim. Quando eu vou me deslocar na cidade, seja a pé, de bicicleta ou no transporte público, a mobilidade urbana vai ser extremamente importante. Então, você tem uma série de atividades na cidade que faz com que discutir a cidade que temos e a cidade que queremos, é um momento muito importante. Não só num ano eleitoral como esse, em 2020. Eu começo dizendo, inclusive, que um primeiro item, um primeiro elemento importante para a gente discutir uma cidade que queremos é justamente uma gestão democrática da cidade ou democracia pela cidadania. É preciso, professora Arleide, e você colocou muito bem essa questão da renovação, que as pessoas possam recuperar a atuação no espaço público. Quando eu falo a recuperação no espaço público, seja desde a praça a uma associação de moradores. Por exemplo, eu tenho uma praça aqui ao lado da minha casa que constantemente eu vou passear com meus cachorros, com minhas cachorras, e eu tenho a oportunidade de conversar com os meus vizinhos sobre os problemas da cidade, o buraco na rua, o poste que a lâmpada queimou. Isso vai fazendo com que eu tenha um trabalho de sociabilidade política com as pessoas que estão no meu entorno. Isso vai, de certa forma, fortalecendo que daqui a pouco eu tenha condições, juntando um outro vizinho, uma outra vizinha, constituir uma associação de moradores. Essa associação de moradores já terá a possibilidade de discutir questões mais amplas do meu bairro. E aí, depois de fortalecer a associação de moradores, eu posso, de repente, constituir um processo de ação cotidiana mais firme, por exemplo, no Conselho de Urbanismo, no Conselho das Cidades. Então, esse processo de fortalecimento da democracia. Deu uma quedazinha aqui. Tá voltando. São os empecilhos que a gente encontra com essas ferramentas tecnológicas. Caiu. Deu uma quedinha, professor, mas pode continuar. Pronto. Tem que ser numa ação cotidiana. Então, você trabalha todo dia discutindo a cidade, a rua, o bairro, os problemas da cidade no cotidiano, para que você possa, nesse momento eleitoral, você chegar mais fortalecido. Professora Arleide, Vitória da Conquista é uma cidade muito parecida com a cidade de Mossoró, é uma cidade média. Mossoró é uma cidade que tem 300 mil habitantes. Eu estou em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, que tem 345 mil habitantes. E a gente tem problemas, inclusive, muito parecidos. Por exemplo, uma principal ferramenta de planejamento das cidades é justamente o plano diretor urbano. O nosso plano diretor urbano aqui foi construído em 2006, o de Mossoró também em 2006, o nosso está passando por um processo de revisão e o de Mossoró ainda nem iniciou esse processo. Por que a gente deixa que o plano diretor urbano passe por esse processo de atraso, por exemplo, na atualização? Porque justamente a gente não tem essa potência política no cotidiano. E é preciso que a gente recupere essa participação política no dia a dia. É verdade. Professor, lembrando, inclusive, que o nosso plano diretor aqui em Mossoró, como o senhor bem mencionou, é de 2006 e foi construído em 2010, no último censo do IBGE. A cidade só tinha 250 e poucos mil habitantes, hoje está com mais de 300 mil. Pontualmente, nós precisamos nos questionar. Onde estão esses mais de 50 mil habitantes da cidade?
com essa expansão urbana. E a gente vai identificando essas problemáticas justamente na questão da periferização, da falta de moradia, da falta de um saneamento básico compatível com a necessidade demográfica de expansão urbana da cidade, dentre tantos outros problemas. Lembrando que, quando nós mencionávamos a questão da necessidade de revisão do plano diretor em Mossoró, nós não estamos falando sequer de falta de verba, porque a LOA, desde 2018, disponibilizou mais de R$300 mil para a revisão de um plano diretor. E nada foi feito. E nós estamos falando de uma população que está sofrendo com a falta de um planejamento urbano, de um desenvolvimento urbano, mesmo em áreas consideradas privilegiadas, onde a expansão da rede de esgotamento e água ainda não foi alcançado também. Então, são esses problemas que nos levam, inclusive, como o senhor bem mencionou, eu gostaria que o senhor conduzisse essa conversa, sobre a questão da importância da participação popular. Olha, o plano diretor urbano, preciso deixar claro que ele tem um marco mais recente, que foi a Constituição de 1988. Lá no seu artigo 182, vai estabelecer a cidade deve ser planejada para as pessoas e tem como instrumento básico do planejamento urbano o plano diretor urbano ou plano diretor de desenvolvimento urbano. Esse artigo 182, ele foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. E aí começa um processo interessante, professora Arleide, ouvintes, que a gente precisa acompanhar. O Estatuto da Cidade deu o prazo de 5 anos para que se fizesse atualização de planos diretores para as cidades que já tinham os seus planos diretores urbanos. Por exemplo, a minha cidade, Vitória da Conquista, tinha um plano diretor urbano de 1975, mas que nunca saiu, inclusive, do papel. E esse prazo de 5 anos, ele foi, inclusive, prorrogado por mais 2 anos, que foi até 2008. E aconteceu uma coisa muito interessante, e aqui na nossa região, provavelmente aí também no Rio Grande do Norte, que foi justamente uma produção de planos diretores urbanos em uma quantidade para obedecer os critérios do Estatuto da Cidade, porque lá no seu artigo 49, 50, 51, falava que disciplinava que se o prefeito não realizasse o plano diretor urbano, podia sofrer um processo de improbidade administrativa. O que aconteceu foi que a gente teve uma quantidade muito grande de planos diretores urbanos, portanto, a gente alcançou uma meta que foi a meta quantitativa, mas a meta qualitativa, ela não saiu a contento. Então, como aqui em Vitória da Conquista, Mossoró, provavelmente, o plano que foi aprovado, ele não conversava efetivamente com os problemas reais da cidade. Problemas de mobilidade urbana, de saneamento básico, problemas de saúde, educação, de segurança, problemas de malha viária, educação, cultura, todos esses problemas que a cidade demanda e que o planejamento ele deve acontecer para 10, 20, 30, 40, 50 anos. O plano diretor urbano, o Estatuto da Cidade, recomenda uma revisão a cada 10 anos. Aí a importância do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, por exemplo, ou Conselho das Cidades. É preciso que a população, através desse conselho, portanto, uma representação direta, acompanhe a implantação e a implementação dos planos diretores urbanos. Por que, professora Arleide? É preciso deixar claro que esse é um problema estrutural da sociedade brasileira. Nós temos uma perspectiva de planejar, mas a gente não consegue fazer o acompanhamento da gestão, da realização daquilo que é planejado. E aí vira um plano que, na verdade, é um plano discurso. É um pedaço de papel que fica lá na gaveta do prefeito ou na Câmara de Vereadores e que esse plano ele não dialoga com os problemas reais da cidade. E aí a participação da população vai ser justamente no sentido de realmente mostrar
para os governantes, para aqueles que estão liderando o processo político na cidade, quais são as demandas reais da cidade. Você falou a questão da moradia. Moradia é um problema estrutural no Brasil há muito tempo. No entanto, você tem projetos de construção de moradia popular, seja na esfera nacional, estadual e municipal. Vitória da Conquista, minha cidade, tem um plano de habitação municipal desde 1996, né? Anterior ao programa federal, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. No entanto, Arleide, o plano diretor urbano ele vai ser muito importante porque ele vai estabelecer como esse plano de habitação ele vai ser construído. É preciso que os ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, tenham clareza, por exemplo, que a casa é uma mercadoria, mas não é qualquer mercadoria. Eu, quando tenho essa caneca e produzo essa caneca em quantidade, a lógica é que o preço diminua. No entanto, com a casa não acontece a mesma coisa. Por quê? Existe uma série de elementos que vai estabelecer um valor diferenciado para a casa. Eu estou aqui em Vitória da Conquista e tem bairros distintos, por exemplo, o bairro Candeias, que é um bairro rico de Vitória da Conquista. Se eu pego uma casa aqui com um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro, e pego a mesma casa no bairro Campinhos, que é um bairro pobre aqui da minha cidade, o valor dessa casa não vai ser o mesmo valor dessa casa. Em Mossoró vai ser a mesma coisa, você pode me falar aí um bairro, 2 bairros que tem um valor da terra diferente. Portanto, a casa está ligado à terra. E aconteceu, professor Arleide, algo que é muito preocupante, que foi justamente a construção dessas casas nas periferias das cidades. Então, você garante o direito à moradia, mas não garante o direito à cidade. Por quê? Essa moradia está muito distante. Cláudio, nós temos uma interferência. Me permita, só um minutinho. Tranquilo. Retomar aqui. Está gravando, tá? Pode falar, professor. Não sei o que então, você vai ter uma casa que ela não tem escola, não tem um posto de saúde, não tem um transporte público. Isso vai fazer com que esse direito à moradia, que é um direito sagrado na cidade que queremos, ele não esteja atrelado à cidade que nós temos. Então, é fundamental que a gente discuta... Eu acho que eu estou com um problema no seu áudio. O senhor poderia dar uma olhadinha, por gentileza? Deixa eu ver. Você não está me ouvindo? Tudo bem? No seu áudio, professor? Você está me ouvindo? Nossa. Um probleminha não? Aqui no áudio, mas nós vamos resolver. Tá. Não, foi porque houve uma ligação. Foi uma ligação aqui. Aí, então nós vamos continue, professor. O professor aqui está dizendo que está ouvindo claramente. Seja só no meu celular. Tranquilo, tranquilo. Então, quando a gente discute a moradia, é necessário que o planejamento urbano ele esteja justamente contemplando essa cidade. E você falou uma coisa interessante, professor Arleide, que foi os próprios bairros ricos, no caso de Mossoró, reclamando da questão da infraestrutura. É preciso justamente que a gente tenha condições de fazer um planejamento mais adequado que contemple a cidade toda. Então, nessa perspectiva de você apresentar uma cidade planejada, o plano diretor urbano e a participação da população vai ser muito importante. E aí eu digo para você que aí você pode me falar depois, aconteceu aqui na minha cidade, em Vitória da Conquista, e em várias cidades brasileiras, que foi a aprovação do perímetro urbano das cidades de maneira artificial. Então, o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores projetos de aprovação do perímetro urbano muito além do núcleo central das cidades, a 10, 15 quilômetros de distância. E foi lá que foi localizado esses conjuntos habitacionais. Ou
loteamentos de um alto padrão. Então, ligado à questão da moradia, é preciso que a gente discuta no planejamento urbano o que nós chamamos de cidades compactas. Então, foi o maior erro das prefeituras, aprovada em Câmara de Vereadores, o aumento artificial do perímetro urbano. Quando você aprova um loteamento de alto padrão a 15 quilômetros do núcleo central da cidade, invariavelmente quem vai morar lá é quem tem carro. No entanto, o trabalhador, a trabalhadora doméstica, por exemplo, ela vai ter que pegar um ônibus para chegar até lá. E dificilmente o poder público vai ofertar esse ônibus. E quando vai ofertar, vai ser numa quantidade menor, que vai demorar muito. Isso vai aumentar muito o custo de investimento para o poder público. A malha de saneamento básico, segurança pública, tudo isso vai fazer com que o perímetro urbano seja construído de forma errônea ou inadequada. Algum problema, professor Cláudio? Eu não sei se você quer voltar aí para a gente. Eu acho que está tendo um delay aí. Você está me ouvindo? Não sei se está tendo um delay. Tivemos outro probleminha aqui no áudio. Eu vou tentar pegar o. Minha equipe está meio fraca aqui, viu? Acontece. Segundo o pessoal aqui que está nos acompanhando, está tudo bem aqui. Mas, infelizmente, eu vou... Isa Thalita colocou aqui, inclusive, que não se observa o lado de quem trabalha. Você está correto, Isa. Essa perspectiva do trabalhador e da trabalhadora, ele é um elemento fundamental no planejamento das cidades. Eu vou dar outro exemplo, que é a questão do transporte público gratuito de qualidade, que é outra demanda de uma cidade que queremos. O transporte público, ele vai justamente ser pensado, infelizmente, enquanto uma mercadoria. Quando, na verdade, o transporte público ele é uma concessão pública para uma empresa explorar. No entanto, a empresa que explora esse serviço de transporte público, ele vai justamente ter sempre em vista a questão do lucro. É só a gente perceber Conquista, Mossoró, como a quantidade de ônibus ele vai ser alocada, distribuída, sobretudo nos horários de pico, ali entre 7 e 9 da manhã, entre 11 e 13 da tarde, no final da noite. Por quê? A lógica é justamente que o trabalhador e a trabalhadora chegue ao trabalho. No entanto, em uma cidade que queremos, a gente não poderia pensar dessa forma. Na maioria das cidades, aos finais de semana, por exemplo, e fora dos horários de pico, a frota é reduzida até em 30%, 40%, 50%. Olha, imagine que eu quero visitar o meu amigo, agora talvez não, mas depois no período de pandemia, chegar a um parque que fica um pouco mais distante da minha cidade, do meu bairro, e tenho que demorar 30, 40, 50, 1h30 o ônibus passar até chegar a um determinado local. Então, o transporte público, a mobilidade urbana, ela tem um papel fundamental na cidade. E aí, quando eu falo em mobilidade urbana, eu não estou falando somente de transporte público. Eu entendo que nas cidades brasileiras, o transporte público ele tem um protagonismo muito importante. Porque se você não tem um transporte público, o que acontece é que você acaba fortalecendo o transporte clandestino, por exemplo, de vans ou de mototáxis. E aliás, esse problema daqui da cidade. Aqui em Mossoró, com essa falta de uma oferta de transporte público de qualidade, confortável, seguro, aí a população migra para a utilização de transportes alternativos e mototáxis. Sem falar no fato de que o nosso plano municipal de transporte, de mobilidade pública e urbana é muito deficiente,
não está compatível sequer com a nossa política nacional, prioriza, aliás, o transporte privado, motorizado, em detrimento de toda a política que hoje vem sendo adotada, não só no Brasil, como deveria ser, como uma política nacional, mas externamente nos outros países. Mas isso é uma questão que é preciso a gente ter uma clareza do protagonismo do transporte público e das outras modalidades da bicicleta, de você andar, o que a gente chama de intermodal. Só para dar um exemplo, professora Arleide, e quem nos ouve, aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, nós tínhamos duas empresas. E houve um processo de incentivo um pouco não declarado do candidato a prefeito, que agora é candidato à reeleição, no sentido de incentivar o transporte de vans. O que aconteceu foi que a empresa, uma das empresas, não conseguiu participar dessa concorrência que é desleal e saiu da cidade. Significa que hoje nós temos uma empresa e o transporte de vans sendo trabalhado na perspectiva de uma legitimação. Só que esse transporte ele não é seguro, esse transporte ele não tem a mesma perspectiva das gratuidades de idosos, por exemplo. Então você vai perceber como esse tipo de transporte ele vai dificultar muito mais esse processo. Professora Arleide, você falou de outros países. É claro que quando você pensa em outras cidades, Amsterdã, Copenhague, na Europa, você vai perceber que o modelo de cidade já vem, e o modelo de planejamento já vem desde a década de 60. Então você tem um sistema viário que é pensado para você se deslocar na cidade, por exemplo, de bicicleta. E com a pandemia a gente viu isso, como as ciclovias, as ciclofaixas, a questão da calçada segura, como ela é importante para incentivar o transporte não motorizado. Então, e aí um detalhe importante, professora Arleide, que eu queria ressaltar: o trabalhador e a trabalhadora de 1 a 2 salários mínimos já se desloca de bicicleta pela cidade. Nós temos dados do IBGE que cerca de 15% dos trabalhadores já se deslocava de bicicleta para o trabalho como transporte fundamental. O que houve foi um deslocamento da classe média, que antes se deslocava, por exemplo, de metrô ou de ônibus e agora está se deslocando de bicicleta. Mas o importante é a gente pensar no planejamento, e aí talvez seria o problema da minha cidade, da sua cidade, Mossoró, e da maioria das cidades brasileiras, que é o que a gente chama de mobilidade intermodal. É preciso que os sistemas dialoguem. Por exemplo, na minha cidade tem ciclovia, na maioria das principais avenidas. Quando não tem ciclovia, que é aquela, para quem está nos ouvindo, é aquela que é separada, que é segregada. Ou uma ciclofaixa, que é aquela que não é separada. Eu tenho ciclovia e tenho ciclofaixa, mas o meu deslocamento do meu bairro para o centro, quando eu chego no centro, eu não tenho cicloviário. Eu não tenho local para colocar minha bicicleta. Eu tenho que amarrar ou trancar minha bicicleta literalmente no poste, por exemplo. Isso vai dificultar muito. Em outras cidades, você tem o incentivo de você, por exemplo, levar sua bicicleta no ônibus, levar sua bicicleta no metrô. Isso facilita com que você possa percorrer um período de bicicleta, depois você pegar um metrô e depois você terminar o seu percurso a pé. A mobilidade urbana tem um papel muito importante no planejamento das cidades brasileiras. É verdade, e infelizmente aqui em Mossoró nós passamos por esses problemas também. Nós tivemos cerca de mais de 680 mil reais de investimento em ciclovias desde 2018 para cá, e infelizmente nós não vemos essas ciclovias. Aliás, eu entendo muito bem que nós precisamos também modificar essa cultura interna que nós temos de optar pelo rodoviarismo, pelo automóvel privado, né, pela moto.
e quando nós deveríamos introduzir nas nossas cidades, na cidade de Mossoró, em Vitória da Conquista, uma concepção mais de sustentabilidade, mas infelizmente nós não temos, por parte sequer da gestão pública, esse olhar para a nossa cidade se desenvolver de forma sustentável, muito menos partimos da população, o que nós precisamos romper com essa concepção de que nós devemos ter carro para ter status. Romper com a concepção de que a cidade só é boa quando tem muitas estradas, ou estradas largas, né? Então, a gente precisa realmente trazer para a nossa população essa ideia maravilhosa da descoberta do que é uma cidade sustentável, democrática, inclusiva, porque mobilidade urbana é inclusão. Nosso plano diretor, por exemplo, em Mossoró, não tem um tratamento para os ciclistas nem para os pedestres. Então, nós temos polos de universidades, mas sem faixas para atravessar uma BR, por exemplo. Nós sofremos com essa precariedade. Nós sofremos com a precariedade de um sistema que é entregue a uma empresa e que cerca de 35% das pessoas que desistem de usar transporte público coletivo fazem porque acham que o tráfego é muito longo do mesmo ônibus, porque acham que ele demora demais, mais de 1 hora para poder, no ponto do ônibus, para poder encontrar o seu transporte coletivo. Então, essa precariedade nós precisamos discutir com a participação de todos, inclusive. Introduzir essa concepção de participação para a discussão da nossa cidade na população de Mossoró, eu acredito que seja um grande desafio já. Mas se nós já começamos com a sua boa vontade, professor Cláudio, de vir aqui e mostrar a importância disso, isso já é um primeiro passo. E eu até agradeço. Professor, nós estamos aqui com a participação de pessoas muito queridas, professor Josivan, da UFESA, professor Moisés, também, Isaíra, nossa companheira colaboradora, também ali do PCdoB, camarada, e outras pessoas que estão participando ativamente da nossa discussão aqui, a quem eu agradeço muito. Professor, nós temos uma dificuldade aqui em Mossoró, que é a livre ocupação dos espaços públicos. Aliás, no que diz respeito a essa questão, nós sofremos principalmente por falta de infraestrutura, em áreas, inclusive, já urbanizadas para o lazer, para o esporte, mas também a necessidade da cidade descentralizar os espaços públicos para os bairros. Nós sofremos, inclusive, com a falta de um olhar para a nossa juventude, que não tem acesso a esporte por falta de quadras, por falta de ginásio, que não tem acesso a políticas de inclusão na arte e na cultura. Nós temos um grupo maravilhoso de slam, mas ele é invisibilizado. E nós queríamos que o senhor nos mostrasse um pouquinho que soluções nós poderíamos ter para a cidade que queremos, com a inclusão da juventude, com o fomento à arte e à cultura da nossa cidade. Professora Arleide, eu vou até, antes de retomar essa questão do espaço público, só respondendo aqui uma questão do Pedro, que ele colocou aqui no chat, que eu acho que é interessante a gente contribuir e fazendo o fechamento com a sua fala sobre a questão do status do carro, só para fechar essa questão da mobilidade urbana. O Pedro vai colocar na questão dos consórcios entre as cidades, né, de como você tem que planejar também pensando nas cidades. Eu concordo com o Pedro, que fez essa ponderação aqui no chat, que a cidade ela não está nas nuvens. A cidade ela está inscrita em um território. E é preciso sempre, no planejamento e na gestão, a gente ter essa preocupação com a escala do regional, a escala do que é mais local. Por exemplo, se você está em uma cidade que está situada em uma região metropolitana aqui da nossa capital, por exemplo, como Salvador, é necessário que você pense o transporte, e não só o transporte, a questão da saúde, a questão das universidades, de maneira regional. Por exemplo, Salvador, só recentemente, teve a construção
do metrô, recentemente que eu falo, tem uns 5 anos, e você tem uma série de cidades ao redor ali na região metropolitana, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, Simões Filhos, que tinha linhas de ônibus que ligavam as chamadas linhas intermunicipais ou intermetropolitanas, que ligava aquela cidade até Salvador, um bairro de Salvador. Então, no planejamento da cidade, foi necessário justamente você pensar que esse ônibus vinha até um metrô, uma estação do metrô, você faria um transbordo e depois você pegaria o metrô até um determinado local de Salvador. A mesma coisa acontece no bairro. É preciso, e aí você, pegando essa questão que você falou, é preciso que a gente tenha um planejamento nas cidades, na escala do bairro. E aí é muito importante a gente pensar o bem comum, o orçamento para todos e para todas na cidade. Quando você vai pensar a escala do bairro, tem 2 elementos principais que a gente tem que analisar, e aí, inclusive, reforçando a participação da população. O primeiro item é justamente a inversão de prioridades. Qual é realmente a prioridade daquele bairro, ou qual é a prioridade dos bairros? E segundo a população deve realmente participar desse processo. Então, se eu tenho a necessidade de uma quadra, aqui em Vitória da Conquista, nós fizemos um estudo das áreas de lazer, os espaços públicos, ginásios, praças estruturadas. Quando nós falamos em praça, professora Arleide, é muito importante. A praça eu acredito muito na importância da praça como um espaço público, uma potência pública de participação da população. Mas não é qualquer praça. Eu preciso que essa praça, por exemplo, tenha um banco para eu sentar nessa praça para conversar com meus amigos, com meus vizinhos. Eu preciso que nessa praça tenha brinquedos para que meu filho e minha filha possam brincar. Eu preciso que nessa praça tenha um equipamento de ginástica para fazer musculação, um exercício a céu aberto. Nesse período de pandemia, então, nem se fale. Eu posso estar lá sozinho ou com 1 ou 2 pessoas e ter a oportunidade de fazer uma atividade em uma academia a céu aberto. E eu preciso ter pequenas arenas para possibilitar que a população possa, através da arte, sem necessidade de fazer um requerimento ao poder público municipal, ocupar essas praças. Você falou que a questão do slam, que é muito importante, da poesia, da música insurgente. Aqui em Vitória da Conquista, a gente já fez vários trabalhos no sentido de acompanhar um movimento de grafite, de picho, e que são movimentos marginalizados na cidade. Então, quando você vai pegar o grafite e a pichação, que são escritas de insurgência da cidade, aquilo que eles não conseguem falar é colocado de forma de uma manifestação pública. E a praça, ela vai ter uma oportunidade de agregar esses grupos. Então a gente vai perceber, inclusive, não só aqui em Vitória da Conquista, Salvador e outras cidades, Recife, São Paulo, a potência política desses movimentos culturais como forma de transformação da sociedade, com várias manifestações, seja no combate ao racismo, seja no combate ao machismo, seja o combate à transfobia e outras formas de violência que você tem na cidade. A praça, através da música, através da poesia, através da literatura, vai ter oportunidade de ser esse catalisador. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos, e aí cabe um momento de reflexão, tem muita gente que acha que a praça do shopping center é a praça que vai emprestar uma identidade à população. Não é. A importância da gente cuidar da praça do bairro, a importância da gente cuidar da praça que está próxima a gente, como forma justamente de transformação, como forma de solidariedade naquele espaço público que a gente tem na cidade. E nós temos outra dificuldade aqui, mas como o senhor percebe, esses sistemas estão tão interligados que não fica difícil dissociarmos, por exemplo, mobilidade, falar de mobilidade sem falar de praça, sem falar de periferia, sem trazer à tona a ideia de arte, cultura, dessa juventude, desse pessoal, de todas as pessoas que compõem a cidade e que não tem espaço nas academias, nos teatros, nos locais, digamos,
oficializados para a explanação de uma arte, que muitas vezes está ali, né? Como diz Conceição Evaristo, é oculta, se referindo ao livro de Carolina Maria de Jesus, né? O Diário de uma Favelada. Então, essa arte oculta, ela precisa ser fomentada, ela precisa ser visibilizada. E tomando consciência também de que quando a gente fala de cidade, a gente não se refere apenas à cidade urbana, ao perímetro urbano. Porque aqui em Mossoró, por exemplo, nós temos toda uma população no entorno, na zona rural, que não só é desassistida por todos os recursos públicos, equipamentos, não só segurança, mobilidade, saneamento, mas iluminação, né? E aqui eu me refiro particularmente, aliás, eu faço um cumprimento todo especial às minhas amigas Auxiliadora e Caliana, lá do sítio Hipólito, que está nos assistindo aqui, acompanhando. São lideranças sociais, mulheres guerreiras, agricultoras, que estão aí na luta, né, no combate às dificuldades da nossa zona rural. E nós temos um olhar especial a essas pessoas. Aliás, eu, salvo engano, elas têm uma pergunta aqui para a gente, professor. Tá. Em relação à zona rural de Mossoró, quais são seus projetos? Essa é para mim. Bom, Caliana, na verdade, nós temos uma ideia muito importante para trazer para Mossoró, que é torná-la, de fato, uma cidade, e não um município, e não somente o urbano e o rural. Nós precisamos integrar a zona rural de uma maneira muito especial, respeitando as peculiaridades que vocês têm aí, que, aliás, são os encantos e a riqueza que a gente precisa trazer para a cidade de Mossoró. Um dos meus objetivos e propostas é justamente fortalecer a nossa agricultura familiar, fortalecer projetos de protagonismo da mulher agricultora como você, Caliana, como auxiliadora, que merece esse olhar, essa atenção, mas projetos que sejam construídos coletivamente. E para isso, nós vamos entrar em outro assunto. Nós precisamos de lideranças sociais fortalecidas, reconhecidas. Não acha, professor Cláudio, que nós precisamos regularizar as nossas associações e conselhos comunitários? Porque através da representação coletiva desses sujeitos é que a gente consegue, por exemplo, sensibilizar não só o poder público, no caso a gestão, o poder executivo, mas toda a sociedade para a implantação de feiras agroecológicas, para trazer esse planejamento da mobilidade urbana que lhes falta na zona rural. Aliás, eu faço uma ressalva aqui, a nossa zona rural está esquecida, professor Cláudio. Nós precisamos, eu sei que segurança pública, por exemplo, não é a competência do município, mas nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade enquanto ente federado, de fortalecer essa política também de segurança pública na zona rural, porque os nossos agricultores já estão empobrecidos pelas políticas ineficientes, escassas para lhes assistir, e mesmo assim estão sendo vítimas de muitos males, com a bandidagem, com a criminalidade, que é outro tema que a gente precisa retomar, porque a nossa juventude precisa de espaço, e aí eu volto. Olha o ciclo, professor. A gente volta ao ciclo. A nossa juventude, ela precisa de esporte, de lazer, ela precisa nós tenhamos esse olhar para que elas não sejam cooptadas, aliciadas para o crime. Então, nós precisamos ter um olhar também para o nosso jovem e a nossa criançada, não acha, professor? Com certeza, professora Arleide. É preciso que a gente, como eu falei no início, quando a gente fala em gestão democrática da cidade, ou democracia pela cidadania, que a gente identifique no processo brasileiro justamente a subrepresentação que nós temos no sistema político, de mulheres, negros, jovens, gays, indígenas. Se a gente for analisar um exercício muito rápido, a gente não mudou muito da Constituição, por exemplo, Imperial de 1824, ou da própria Constituição, a primeira republicana de 1891,
E, se a gente for muito otimista, a própria Constituição de 1988. Você vai perceber que quem está lá são justamente os detentores do poder econômico, político e social. Aqueles que têm um poderio através das terras, através da indústria. E é preciso justamente que a gente dê um basta, vide o Congresso Nacional, como a representação da bancada do boi, da Bíblia e da bala, a chamada bancada BBB, tem um protagonismo muito importante. E isso está acontecendo nas cidades. Você pega o processo de representação, como eu falei, de mulheres, jovens, negros, gays, população indígena, nas câmaras de vereadores, você vai ter uma subrepresentação. Consequentemente, como é que eu vou tratar das demandas importantes do povo trabalhador, das trabalhadoras e das trabalhadoras, se eu não tenho uma representação política lá? Então, é preciso que a gente dê um basta nesse político profissional. E aí eu ressalto justamente esse processo de acúmulo da ação política cotidiana, que a gente fez tão bem, professor Arleide, você, eu que somos dessa geração aí, sem entregar as nossas idades, mas na década de 80, por exemplo, nós tínhamos uma associação de moradores praticamente em todos os bairros da cidade. Você tinha as igrejas fazendo, através das comunidades eclesiais de base, debates cotidianos sobre os problemas da nossa comunidade. E a gente vem perdendo essa capacidade de debate. O que aconteceu, como você falou aí, quando a gente perde a juventude para a criminalidade, você pega os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, que ficam justamente nas franjas da cidade, como eu já falei, não só aqui em Vitória da Conquista, mas essa é uma realidade em todo o Brasil. A gente vai perceber justamente que, por falta de infraestrutura, de serviços, você não tem escola, você não tem educação, você está longe da cidade de tudo. O que aconteceu foi que essa população, ou grande parte da população, ou jovens, cooptados pelo narcotráfico, pelas milícias, no caso do Rio de Janeiro, e isso já é uma realidade aqui no nosso Nordeste brasileiro. Então é preciso que a gente tenha essa capacidade de recuperar o nosso protagonismo. A eleição ela é importante, como eu falei, é um momento que ela é catalisadora do processo de debate da sociedade, mas ela não deveria ou não deve ser o momento mais importante, porque a luta institucional, que é justamente a luta na Câmara de Vereadores, nas prefeituras, através das assembleias estaduais ou federais, ela é um momento. Eu digo que essa luta social que você falou, e eu fico muito preocupado quando em Mossoró, e aqui em Vitória da Conquista, nós temos uma realidade um pouco diferente, nós temos um movimento de associação de moradores um pouco mais fortalecido. Fico muito preocupado quando você não tem uma cidade de 300 mil habitantes, como Mossoró, sem uma rede de associação de moradores fortalecidas. Aliás, professor, só me permita interromper, nós temos mais de 600 representações coletivas, mas nós temos pouquíssimas que têm regularidade, por exemplo, fiscal, nos cartórios, que é uma questão que a gente precisa abraçar. O protagonismo das lideranças sociais e comunitárias começa também através de uma equipe que possa dar assistência, capacitação para essas entidades, sob a linha segmento contábil, jurídico, fiscal, sob a questão do protagonismo. Essa formação, essa capacitação para eles é imprescindível, porque o que nós vemos hoje, muitas vezes, é moeda de troca. O líder comunitário, ele se compromete com A, com B, com C, de uma Câmara Municipal ou da gestão, em troca do pagamento da água, da luz, do papel da água, da luz. E isso não é democracia, não é participação, não é governança. Então, nós precisamos, e sim, e é urgente, introduzir no sistema, que é perverso, porque o que impera aqui e o que beneficia sempre são os bairros mais ricos. Essa capilaridade dos bairros é que vai nos permitir, inclusive, construir um plano diretor bom,
refazer, revisar o nosso plano de mobilidade para que nós possamos dar assistência a essa população que é periférica, que está totalmente desassistida, através dessa representação, dessa rede, que é imprescindível que nós façamos. Porque a partir da gestão atual e de um projeto de extensão que nós coordenamos com o professor Moisés, por exemplo, nós não tivemos acesso a grupos de lideranças sociais porque estavam sendo, digamos, assediados pela gestão para que não compusessem o nosso núcleo de atendimento contábil e jurídico. Pasme, nós fazíamos um trabalho voluntário para que essas pessoas pudessem se capacitar, se regularizar, e a gestão, sob ameaça, os impediu de participarem. Então, poucos foram corajosos e admitiram, não, professora Arleide, professor Moisés, porque eu não estou sozinha nesse projeto. Nós somos uma equipe maravilhosa de voluntários. Poucas pessoas aderiram. E é através dessas pessoas que nós trouxemos, por exemplo, um edital financiado pela União Europeia, que foi o Coletivo pela Vida, num momento triste de pandemia, em que nossas comunidades estão esfaceladas, nossos populares, nossos munícipes estão desempregados. Nós só temos, professor Cláudio Carvalho, 20% da mão de obra ocupada em Mossoró. O senhor imagina que estrutura de município nós estamos precisando refazer, que estrutura de cidade nós precisamos remontar? Então, é difícil. Nós temos uma pergunta aqui, professor. É difícil, mas é necessário que a gente continue lutando. Eu não me perdi Veja aí, aqui. professor, me ajude. O Josivan, ele pergunta, as empresas de ônibus em Mossoró trabalham? A realidade está aí, né? 3% da população usa o transporte público. 3% de uma população de 300 mil habitantes. E se eles usam bicicleta, nós não temos ciclovias. Então, nós precisamos ter um olhar também para os ciclistas. Além disso, Josivan pergunta, ainda sobre a questão, professor. É viável economicamente as linhas em geral na cidade de Mossoró? Como fazer? É como o senhor falou, transporte público não é serviço privado, é política pública. Nós precisamos romper com a ideia de que transporte gratuito vai ser deficitário, ou transporte de qualidade, mas tem muita movimentação de passageiros, é deficitário. Não, porque isso é política pública. Nós precisamos entender e abraçar essa ideia. Para uma cidade crescer e ser inclusiva, nós precisamos trazer o trabalhador da periferia confortavelmente, com segurança, qualidade, porque ele é usuário, está lá na nossa política nacional. Nós só precisamos quebrar essa barreira que me parece até inquebrantável, de que alguns serviços devem ser oferecidos como se fossem privados. Então, não é essa a questão. Nós temos, sim, capacidade de romper com isso. Professor. Duas coisas. Primeiro, essa questão de pensar que serviço público é mercadoria. Então, essa lógica, inclusive nos países europeus, na Inglaterra, na França, que passou na década de 80 e 90 por um processo acelerado de privatização de serviços, agora, inclusive, está reestatizando muito de suas empresas. Um exemplo que você citou, professor Arleide, que serve para a questão do transporte também, é a questão do saneamento básico. O saneamento básico e o marco regulatório agora nos preocupa muito, porque ele justamente, o novo marco regulatório do saneamento básico, porque ele vai justamente colocar essa lógica de mercadoria para serviços tão importantes. Quando a gente pega a distribuição no Brasil, ela é extremamente desigual. O norte do país
só tem uma cobertura de 14% de saneamento básico. A gente está falando de água e esgoto. Aqui no nosso Nordeste melhora um pouco, vai para cerca de 36%, enquanto no Sudeste esse índice já chegou a cerca de 82%. E a lógica vai ser justamente chegar esse serviço a quem pode pagar. A mesma coisa, de certa forma, acontece com a mobilidade urbana e não deveria ser assim. Você ter pessoas se deslocando, por exemplo, em grandes centros, cidades médias como as nossas, Vitória da Conquista e Mossoró, há um custo muito grande para a cidade, nessa lógica que a professora Arleide falou do rodoviarismo. Quanto mais você incentiva as pessoas ao deslocamento de carro, por exemplo, você tem um índice de poluição muito grande, você tem um índice de congestionamento, portanto, de estresse muito grande. Então, você precisa ter um transporte público adequado, justo e democrático para todas as pessoas. Inclusive, você já tem experiências em cidades brasileiras de pequeno porte, cidade pequena, de até 100 mil habitantes, que é preciso que a gente comece a olhar um pouco mais. A cidade de Maricá, no interior do Rio de Janeiro, já usa uma lógica de tarifa zero. Da mesma forma que tem a escola, que é pública, que o posto de saúde é público, o transporte público também é público. Você vai ter um ônibus da prefeitura fazendo o deslocamento da população, justamente por compreender que esse serviço ele é um serviço fundamental para você constituir uma cidade justa e democrática. E também passou aqui, Auxiliadora ressaltou um elemento fundamental nesse processo político brasileiro que a gente vive, e eu acho que as eleições também de 2020 nos coloca esse horizonte histórico, professor Arleide, que isso que você está relatando do processo de cooptação de lideranças, do processo de clientelismo político, do toma lá da cá, ele ainda faz parte dessa lógica estrutural individualista do processo eleitoral brasileiro. E é preciso justamente que a gente tente conquistar corações e mentes, e é um processo histórico que a saída e a única saída é o processo coletivo. A Auxiliadora colocou aqui na conversa, e eu gostaria de ressaltar justamente essas demandas. Não tem como você pensar uma cidade somente para você ou para o seu grupo mais próximo. A cidade está em constante transformação. E todo dia você tem demandas novas e vários atores